Ele é muito citado pelos pregadores, e a maioria dos pregadores nem sabe direito do que se trata. É citado também nas EBDs e nas salas de aula de estudos teológicos. Eu estou me referindo de um dos principais verbos do vocabulário bíblico, do hebraico bíblico, que é o verbo bará. Você sabe o que é bará? Não? Então fica aqui comigo porque você vai aprender. Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a este canal. Eu sou o professor Cláudio Martins. Que alegria ter você aqui comigo neste canal que é reservado para o estudo do hebraico bíblico, da exegese, da teologia bíblica, enfim, a todo este universo fantástico das escrituras sagradas. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar um estudo novo, mas antes disso eu vou pedir que você faça o seguinte, dê um joinha aí, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para novas notificações e além disso eu convido você também a compartilhar esse vídeo com tantas pessoas quantas você puder e é claro deixar um comentário aqui nesse vídeo com dúvidas, com perguntas, com sugestões, enfim, fique à vontade, esse canal também é seu. Verbo bará. Que verbo é esse? Vamos aprender? Vem comigo. Pois é, pessoal, a Bíblia Sagrada inicia-se em Gênesis, no livro de Bereshit, que é o nome do livro do Gênesis, em hebraico é Bereshit. No capítulo 1, versículo 1, diz assim o nosso texto: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus bara, Deus criou. Bará é justamente esse verbo que está aí, ó, em amarelo, que está marcado em amarelo, que é um dos principais vocábulos, é um dos principais verbos do hebraico bíblico no que diz respeito ao seu grande valor teológico. Então vamos examinar um pouquinho mais de perto o significado, o sentido deste verbo. Veja aí, o verbo bará, ele ocorre um total de 49 vezes dentro do contexto da Bíblia hebraica. Veja aí que nesse gráfico em forma de pizza, eu estou aqui separando para você as principais ocorrências deste verbo. Note que ele ocorre, 22% das suas ocorrências ocorrem no livro do Gênesis, 11 ocorrências, 12% no livro de Salmos, o que equivale a 6 ocorrências, e 42%, o que equivale a 21 ocorrências no livro de Isaías. Portanto, ele ocorre muito no livro de Isaías, sobretudo nos capítulos 40 até 66, que nós conhecemos como Deutero Isaías, e a terceira parte, que é o Trito Isaías, correspondem à maior parte das ocorrências do verbo bará. E também, é claro, como não poderia deixar de ser, no livro de Gênesis e também no livro de Salmos. Muito bem, esse verbo bará é um verbo muito importante. Veja só, a raiz desse verbo, utilizada no nível básico, é aplicada exclusivamente à atividade divina, ou seja, Deus é o sujeito e o único sujeito deste verbo no nível que nós chamamos de básico, no nível cal, é o nível mais elementar, ou nível simples, e por isso possui grande valor teológico, porque Deus é o sujeito exclusivo desse verbo. Jamais um ídolo, jamais os chamados deuses dos povos, jamais um ser humano, mas sempre Deus é o sujeito deste verbo. Além disso, nós podemos pontuar também que bará, como um termo teológico especial, é usado para expressar claramente a incomparabilidade da obra criativa de Adonai, de Deus, em contraste com as obras criadas pelo ser humano. Então, coloca-se em destaque
a obra criativa de Deus, aquilo que Ele e somente Ele faz. Então, vamos ver agora alguns exemplos do uso de Bará no contexto da Bíblia hebraica. Veja bem a criação do cosmos. Quando a Bíblia, o texto bíblico se refere à criação do cosmos, sempre vai usar, uma das palavras que se usa é o verbo bará. Isaías 40, 26 diz assim: ergam os olhos para as alturas. Quem bará? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Está dizendo que Deus criou os exércitos celestiais, chamando cada estrela. Nós sabemos que existem milhares delas no universo. Deus as chama pelo nome e nenhuma delas deixa de comparecer. Coisa linda isso. Ainda na criação do cosmos, nós lemos em Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que bará os céus e a terra. Bará et Hashamayim, que criou os céus, e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Veja bem, a criação do cosmos é atribuído pela Bíblia hebraica, por meio deste verbo bará, tão somente ao único Deus vivo. Além disso, a criação da humanidade é atribuída também a Deus e o verbo bará é utilizado, por exemplo, em Gênesis 1, 27. Bará Elohim, bará o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Narrar homem e mulher os criou. Zahar unekevá, bará otam, homem e mulher os criou. Quer dizer, Elohim criou a humanidade. Quando diz que Elohim criou o homem, aqui não está em vista o elemento macho, o homem enquanto elemento macho, mas Adão aqui é a humanidade. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Por isso que o texto diz Zahar, macho, unekevá e fêmea, bará otam, os criou. A humanidade foi criada por Elohim, daí o verbo bará. O ser humano é obra das mãos de Deus. Além disso, também lemos no Isaías 43, versículo 1, a respeito da criação do povo de Deus, o Israel. Agora assim diz Adonai, que te bará, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aqui nós temos um par de verbos, né? O verbo bará e o verbo yatsar, que eu vou trabalhar em um próximo vídeo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor que te criou, ou seja, quem criou Jacó, quem criou Israel, é o próprio Senhor Deus, aquele que criou os céus e a terra. E também nós vemos aqui que o Senhor cria um coração novo. O orante, o salmista, ele pede a Deus: compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E no versículo 10 ele vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqui está o verbo bará também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja que Adonai, o Senhor, não somente cria o universo, os céus e a terra, e os exércitos celestiais. Ele não apenas criou Adão, que é a humanidade, não apenas criou Israel, mas ele também cria um coração puro, um coração novo. Muitos dizem que bará significa criar a partir do nada. Não é exatamente este o sentido de bará. Bará tem a ver com algo completamente novo e cuja ênfase está no início da criação deste algo novo. Não tem a ver nem com o material pré-existente com o qual Deus faz,
com o qual Deus cria, nem tem a ver com o processo, mas tem a ver com a criação de algo totalmente novo e com o início desse algo novo. Portanto, um coração novo é criado a partir de um coração que foi lavado, que foi renovado, que foi perdoado, e assim um coração novo é criado. Então, não devemos ter cuidado ao dizer que Bará é criar a partir do nada. Não é bem isto o sentido do verbo Bará. E por fim, está escrito lá em Isaías 65:17 que Deus criará um novo céu e uma nova terra, quando ele diz que eis que eu crio. Ele cria, Bará, novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Muito bem. Então nós vimos as várias aplicações numa síntese do significado desse verbo tão importante no vocabulário da criação. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Eu convido você a dar um like nesse vídeo, a inscrever-se nesse canal se você ainda não fez, ativa o sininho. Pessoal, compartilha aí esse vídeo para tantas pessoas quantas você puder, faz um comentário e eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.